Oi pessoal, meu nome é Cíntia Varga, meu perfil no Instagram é o Vargas no Canadá e eu fui convidada pela Patrícia do Alô Canadá para falar um pouquinho da nossa história, de como a gente veio parar no Canadá, a gente, nossa família. A gente veio para o Canadá nesse formato, então esse é o meu marido Tito, né? Eu, a Maria Alice e a Isabela. Elas vieram com 5 anos e 7 anos. E a gente teve uma bebezinha aqui que tá dormindo, que é a Érica. Ela tem 2 meses. Daqui a pouquinho, quando ela acordar, eu mostro ela pra vocês. A gente veio pro Canadá em dezembro de 2018. A gente sempre quis sair do país, sempre teve esse desejo. Houve algumas possibilidades de ir para os Estados Unidos, que era o nosso plano, primeiro plano, até porque o meu marido morou nos Estados Unidos quando ele era criança. Então, ele teve toda a vivência, né, por volta de 9, 10 anos, ele ficou 2 anos lá. Ele ia pra escola, então ele tinha ele gostava muito, ele queria muito voltar pra lá um dia com a família dele. Ele voltou pro Brasil, acho que ele tinha uns 10 anos. E ele tinha isso no coração. Ele compartilhou comigo, eu topei, né? E assim, um dos maiores motivos pra mim, pra sair do Brasil, era a violência, né? Então, assim, no começo, quando ele falava de sair, eu falava, legal, boa, topo, tal. Mas, pra mim, isso foi ficando mais forte conforme aconteceram algumas coisas. Então, entrou ladrão em casa, eu tive filhos, então eu fiquei com muito mais medo, né, de acontecer alguma coisa, de até ser assaltada e acontecer alguma coisa que tá com a criança. Então, assim, começou a crescer muito isso em mim, essa vontade de sair de lá. E o maior motivo era a segurança. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalhava autônoma, eu tinha o meu consultório no centro da cidade, né? Eu morava em Atibaia, que é perto de São Paulo, é uma cidade pequena, mas também estava com alguns problemas de segurança, tudo, e eu tinha às vezes medo de sair do meu consultório um pouco mais tarde, no inverno, que escurece mais cedo um pouco. Eu tinha medo, eu pedia para meu marido ir me buscar, me ajudar a trancar tudo. E ninguém gosta de viver assim, né? E eu tinha realmente bastante insegurança em relação a isso. E esse pra mim era o maior motivo, principalmente depois que eu tive filhos. Bom, como que a gente mudou esse pensamento de Estados Unidos para Canadá? Quando foi, a gente tentou algumas vezes, meu marido chegou a receber propostas de trabalho nos Estados Unidos, mas sempre aconteceu alguma coisa que não dava certo. Quando foi 2017, um casal de amigos nossos mudou para o Canadá. E aí a gente não era muito próximo, mas eles sabiam do nosso desejo de ir para os Estados Unidos e comentaram, por que vocês vão para o Canadá? E a gente entrou em contato com eles por videoconferência e eles contaram a história deles, por que eles foram, como que eles foram, o que aconteceu, tal, tal, tal. Eles estão até hoje em Vancouver. E a gente falou, nossa, que legal, né? E a gente começou a pesquisar sobre o Canadá e a gente se apaixonou pelo Canadá. Parece que aquele temperinho final que faltava no nosso sonho de ir para os Estados Unidos estava no Canadá, sabe? A gente falou, nossa, Canadá é mais a nossa cara que Estados Unidos. E a gente resolveu tentar vir pelo Express Entry. Tá? O meu marido, ele é engenheiro de telecomunicações, ele tinha emprego no Brasil, tudo certinho, a gente tava bem, tá? A gente tava ok, a gente tinha a nossa casa. E ele falou, vamos tentar, né? Também não tem pressa, tá tudo bem. E aí a gente tentou o processo pela Express Entry, mas a gente não atingiu a pontuação para pegar a residência permanente pelo Brasil. Então a gente teria que ou vir fazer um curso para entrar como estudante e aí depois fazer o pedido para pegar o PR, né, que é a residência permanente, ou fazer uma pós para aumentar nossa pontuação no Express Entry, que é uma maneira de você pegar também a residência permanente, lá no Brasil mesmo, ou vir fazer aqui. Então, assim, a gente começou a pensar possibilidades, mas o meu marido comentou, até que o meu marido comentou isso com o chefe dele dentro da empresa que ele trabalhava. O chefe dele falou, vamos ver se dá para fazer transferência interna, porque é uma empresa multinacional. E aí eles foram ver e não tinha essa possibilidade. Bom, isso foi, a gente começou a pensar em Canadá em dezembro de 2017. Quando foi
mais ou menos junho de 2018, a gente pensou, vamos passear no Canadá. E como até a sede da empresa dele, tudo é aqui em Toronto, a gente falou, vamos para Toronto passar uma semana para ver se a gente gosta mesmo do Canadá. A gente nunca tinha vindo para o Canadá. E fazer uma viagenzinha exploratória, tal. Tá bom, viemos. Quando ele pediu esses dias pro chefe dele para vir, o chefe dele, muito apoiando a gente, falou assim, por que você não vai lá na empresa, né? Aí ele foi, gente, resumindo muito, tá? Ele foi lá, bateu na porta e começou a conversar com a pessoa que trabalhava na época na mesma coisa que ele trabalhava no Brasil, na mesma área da empresa, né? Ele falou, eu tenho vontade de vir embora pro Canadá, né? Como que é o mercado de trabalho, né? Ele falou, se você quer vir embora, a gente tem uma vaga em Montreal aberta exatamente para o seu cargo, né? Se você quiser vir, a gente precisa muito de alguém. Ele falou, eu quero, isso era uma sexta-feira. Ele falou assim, olha, por mim você começava segunda, porque a gente precisa muito de alguém. Ou seja, né, ele apareceu na hora certa, no lugar certo. E ele falou, não, tá bom, eu topo, só que eu não falo francês. Aí eles falaram, não, mas não precisa falar francês, a gente precisa de alguém que saiba fazer o trabalho, e você sabe, porque era a mesma coisa que o meu marido já fazia no Brasil. Então, o nosso processo foi muito rápido, né? Quando a gente estava no aeroporto voltando para o Brasil, fazendo escala nos Estados Unidos, já estava chegando e-mail da empresa pedindo a documentação dele. Então ele não foi transferido, na verdade ele se demitiu no Brasil e admitiram ele aqui, em Montreal, não em Toronto. E a gente, então isso foi em junho de 2018, em outubro de 2018, meu marido já estava em Montreal trabalhando. Eu e minhas filhas ficamos mais um pouquinho, porque para estudar em Montreal, para tirar o visto de estudo, você precisa de uma documentação, digamos que da Secretaria da Educação de Quebec. Isso é um documento diferenciado que só Quebec pede. Não sei se ainda é assim, mas elas precisaram tirar primeiro esse documento para depois da entrada no visto de estudo delas, então isso atrasou um pouco o visto delas e consequentemente o meu, porque um adulto tem que aplicar junto, né? Então eu tive que esperar. E o do meu marido já saiu, e como eles tinham pressa, ele foi em outubro, e a gente foi em dezembro de 2018. Poucos meses depois, que a gente já estava lá, vamos abrir um parênteses, elas foram para uma escola bilíngue, francês e inglês, 50% cada um, porque a gente não sabia nada de francês, nada. Eu, então, zero. E a gente optou por uma escola que fosse 50%, porque com o inglês a gente conseguiria ajudá-las, né? Porque elas não sabiam nem inglês. Nada também. E elas aprenderam inglês totalmente nessa escola, e um pouquinho de francês. Um pouquinho não, elas aprenderam até que bastante francês, mas acabaram esquecendo porque a gente veio embora para Toronto. E aí, em 2 meses, para as mães preocupadas, elas já estavam se virando no inglês. Tá? De nada, elas já se viravam, elas já falavam aquele inglês mais ou menos, conseguia pedir comida, conseguia ir no banheiro, conseguia brincar com as outras crianças, né? E aí, isso foi em dezembro, a gente chegou, em janeiro elas começaram as aulas, em agosto a gente mudou para Toronto. Houve uma possibilidade de promoção para o meu marido, só que a vaga na mesma empresa era aqui em Toronto. E é interessante que quando você é promovido aqui no Canadá, você não é promovido, não vão chegar, o seu chefe não vai chegar para você e falar assim, olha, você é um bom funcionário, eu vou te promover. Eles normalmente abrem as vagas de promoção. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu e mais, sei lá, 10 pessoas numa determinada área. Então, abre a vaga de gerência. Eles não vão chegar e falar assim, aquela funcionária é boa, eu quero que ela vá para a gerência. Não, eles vão abrir essa vaga para todo mundo. Então, os 10 que poderiam ser promovidos para o próximo nível, né, que seria a gerência no caso, eles vão falar assim, olha, quem quiser ser promovido à gerência precisa apenas aplicar. E aí você aplica, e daí, entre os que aplicarem, eles escolhem um. Então, avisaram meu marido, vai ter uma promoção, só que é para uma vaga em Toronto. E geralmente quem não mora, né, se você
Por exemplo, o colega dele lá de Montreal não queria mudar de Montreal para Toronto, então ele não aplicou, né? Como a gente já estava nesse clima de mudança, meu marido logicamente aplicou e ele pegou a vaga e a gente veio para Toronto. Nós moramos em Richmond Hill, que é norte de Toronto, altura de Markham, Vaughan, que mais que tem aqui perto para vocês se localizarem um pouquinho. É para norte, tá? Então dá uns 30, 40 minutos, tá? Sem trânsito, porque com trânsito já chegamos a levar 2 horas para vir de Toronto para cá. Mas enfim, esse é um dos probleminhas de Toronto, o trânsito. Mas a gente veio para cá, então a gente ficou em Montreal 9 meses. Né? As meninas estudaram em Montreal de janeiro até junho. E aí em agosto a gente mudou para cá. Meu marido pegou a vaga em Toronto. O processo de visto para a gente ir para Montreal foi todo feito pela empresa. Então eu não tenho muito o que falar sobre isso. A única coisa que a gente teve que fazer foi o exame médico. A gente tirou passaporte novo, porque tem os vistos canadenses, eles são vinculados à data de validade do passaporte. Então a gente tirou o passaporte novo e a gente teve que fazer o exame médico. Eu não lembro mais nada que a gente teve que fazer. Na época nem biometria, hoje em dia tem a biometria, não tinha biometria ainda. E a gente teve que esperar, né? E aí teve essa documentação das meninas, que Quebec exige, né? Que é pra estudar lá. Mas eles fizeram tudo pra gente. A gente só preencheu os formulários que tinha que preencher e a empresa que fez tudo, graças a Deus. Então a gente veio com visto de trabalho. Para ele, o dele é vinculado com a empresa, então só é válido enquanto ele tá trabalhando nesta empresa. E o meu é aberto, então eu poderia arrumar emprego em qualquer lugar. Como eu nunca trabalhei, eu também não sei dizer como é o mercado de trabalho. Eu decidi ficar com as crianças. E eu não tenho intenção nenhuma de validar o meu diploma de físio aqui, tá? Então eu também não sei como isso funciona. Fechando esse parênteses, nós viemos para cá em agosto de 2019, 9 meses depois da mudança para Montreal. Chegando aqui, a gente foi pôr as meninas na escola e elas precisaram fazer uma entrevista para saber se elas tinham inglês suficiente para ir para uma sala normal ou se elas precisariam de um reforço, que é uma sala especial. Então elas vão para a sala normal, mas elas têm um momento que elas iriam para uma sala especial, que é para crianças que não entendem inglês ter uma ajuda com a matéria, no caso. E elas, nessa entrevista, elas passaram. Não é uma coisa que passa, né? Mas elas passaram. Elas não. A entrevistadora veio falar pra gente que elas não precisariam dessa sala especial, que o inglês delas já estava perfeito, né? Então, assim, mães sempre perguntam isso: quanto tempo meu filho vai precisar? Então, entre 2 e 6 meses foi o suficiente para as minhas filhas de 7 e 5 anos, né? Estarem com inglês fluente suficiente para ir para a escola sem nenhum problema, né? E se não tivesse, elas teriam essas aulas de reforço, que também não é problema nenhum. Então, se você chegar por Ontário, provavelmente seus filhos vão ter essa sala especial que vai ajudar eles a pegar o inglês mais rápido, tá? Em Montreal não tinha isso. Elas iam para a escola normal e era na raça, mas as professoras eram muito pacientes e muito legais com elas. Elas nunca reclamaram de ser excluída, de bullying, de nada, nem em Montreal nem aqui. Isso eu sempre achei muito legal. A adaptação delas foi super tranquila quanto a isso. Elas tiveram, sim, a Alice, que é mais velha um pouco, teve alguns momentos em que ela ficou triste, ficou com saudades dos amigos, mas assim, nada que me fizesse pensar: nossa, eu tirei minha filha dos amigos, sabe, essas coisas assim, né? Quando as avós vêm, às vezes no dia que vai embora, fica meio chorosinha. Mas olha, a última vez que minha mãe veio uma vez em Montreal e uma vez aqui, né? Daí começou 2020, né? E acabou a festa. E minha sogra também. E lá em Montreal, as 2 vezes ela chegou a ficar chorosinha, mas aqui ela já, tá bom. Tipo, ok. Não tá mais assim, acostumou já com isso, né? Que quando vier a gente vai ficar bastante tempo juntinho, mas quando for embora é hora de dar tchau e esperar a próxima visita.
Então, assim, sobre a adaptação das crianças, foi muito, muito tranquilo. Estamos aqui no Canadá há 2 anos, aqui em Richmond Hill há 1 ano e meio. A gente tá gostando muito daqui, a gente nunca assim se arrependeu, nunca, a gente não pensa em voltar pro Brasil. A gente agora tá no nosso processo para pegar a residência permanente, lembra do PR que eu falei? A gente não pegou, a gente ainda está com work permit. Por estarmos aqui há mais de 1 ano, a gente conseguiu subir a nossa pontuação um pouquinho lá no Express Entry. E isso fez com que a gente fosse chamado. Então, a gente já está no processo para pegar o nosso PR, né? Que é a residência permanente. Tendo isso, a gente não precisa mais de visto de trabalho, de nada. A gente pode morar aqui para sempre e mudar de emprego se quiser, whatever, né? Fica livre. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Não sei, acho que é isso. A Eriquinha não acordou pra mostrar ela pra vocês. Eu vou tentar... Como é que eu faço? Eu não tenho foto impressa, né? Porque hoje em dia a gente tira foto e fica tudo no celular. Mas é uma bebezinha fofa de 2 meses que eu tive aqui. Isso é uma coisa que me perguntam muito, né? Sobre a bebê. Se ela não foi um bebê planejado, né? Foi um bebê que Deus mandou, né? A gente já tinha fechado a fábrica, eu achava que tinha. E a Erika veio de raspinha de tacho. Às vezes as pessoas perguntam meio sem graça se tem a ver com PR, com facilitar a imigração, porque eu tenho uma filha canadense. Gente, bebê canadense não facilita a imigração de ninguém, tá? Eu ter uma filha canadense pode sim facilitar quando ela tiver 18 anos, que é aquilo que eu acabei de falar. Se eu quiser trazer meus pais quando eu for cidadã, eu posso. Ou acho que o PR também pode, não tenho certeza. Mas quando ela tiver 18, eu pretendo já ter o nosso PR até a nossa cidadania, né? Então ela não ajuda em nada. Eu não tive filho para facilitar a imigração, porque não facilita. Né? Ela foi um raspinho de tacho que Deus mandou, que tá alegrando nossos dias, uma fofa, e ela dormiu. Não vou conseguir mostrar ela pra vocês, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida pode chamar lá no meu Instagram. Obrigada, Patrícia, do Alô Canadá, pela oportunidade da gente compartilhar a nossa história aqui com vocês. Tá aqui a Erika, que acabou de acordar. Acabou de acordar aqui. Fala, oi, pessoal! Então, esse é o 5º elemento da família, a nossa canadense. Eriquinha, né, filha? Fala, oi, pessoal!